Olá pessoal, seja bem-vindo de volta, aqui Frei Edson Matias. Estamos nesse conjunto de aulas sobre a vida de oração a partir do Catecismo da Igreja Católica. Está sendo muito rica a nossa partilha, então fique comigo, vamos estudar. Se você não viu os outros vídeos, estamos nesta 9ª aula, se não me engano, está aí na playlist, é só você procurar no meu canal e vamos assim conversar. Se você quer apoiar esse trabalho como um professor de teologia, o link está abaixo no Apoia-se. Você pode apoiar aí a partir de R$ 5 por mês. Muito bem, vamos lá. No tempo da igreja. Bom, quando caminhamos aqui, então o Espírito Santo age na sua igreja e ensina a orar cada um de nós. No dia de Pentecoste, o Espírito da promessa foi derramado sobre os discípulos, reunidos no mesmo lugar, aí no Atos 2:1. Enquanto o esperavam, todos perseveravam unânimes na oração. O Espírito que ensina a igreja, ele recorda tudo quanto Jesus disse, vai também formá-la na vida de oração. Então, nosso mestre que nos ensina a rezar é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Na primeira comunidade de Jerusalém, os crentes eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Então, desde o início da igreja, a vida de oração, tanto comunitária quanto pessoal, ela é presente, não é uma coisa criada, né, por nós, foi depois que a igreja... Não, as questões litúrgicas, sim, foram sendo estruturadas, né? Uma organização dos textos, depois a aprovação dos textos canônicos. Então, foi um longo período, né, na organização da igreja. Mas, desde o início, a igreja reza junto ao Pai, no Filho, pelo Espírito. Essa sequência é típica da oração da igreja, fundada sobre a fé apostólica e autenticada pela caridade, alimenta-se na Eucaristia. Esse desdobramento da vida de oração, vida comunitária, vida de caridade, uma coisa não está separada da outra, né? Não existe vida de oração sem vida de caridade, não existe oração pessoal sem vida comunitária, não existe oração comunitária sem oração pessoal. Todas estão ligadas. Essas orações são, em primeiro lugar, as que os fiéis ouvem e leem nas Escrituras. Então, a tradição dos Salmos que nós vimos aqui, já tem um vídeo gravado nessa sequência sobre a oração, está aqui nessa playlist. Dá uma olhada lá da importância da reza da oração dos Salmos. Mas eles atualizam-nas, em particular as dos Salmos, aí recordando o que eu falei, a partir da sua realização em Cristo. Então, o que nós lemos e rezamos no Salmo se realizou em Cristo. Tá? Ela não é, a oração dos Salmos, não é uma oração simplesmente pessoal, né? Mas é uma oração da própria igreja, que ora no Espírito e recorda de todas as coisas que Cristo passou e nos ensinou. O Espírito, assim, recorda Cristo à sua igreja orante. Também a conduz para a verdade integral e suscita formulações novas que exprimirão o insondável mistério de Cristo operante na vida, sacramentos e missão da igreja. Então o Espírito Santo vai movendo a igreja em formulações novas, exprimirão de forma diferente, em língua diferente, essa profundidade do mistério de Deus. Então, por isso que a igreja não é um museu, né? Por isso que a igreja é sempre dinâmica, está sempre se auto-renovando no espírito, né? Sempre assim. Estas formulações desenvolvem-se-ão nas grandes tradições litúrgicas e espirituais. As formas da oração, tais como revelam as escrituras apostólicas canônicas, continuam a ser normativas na oração cristã. Então, a leitura dos textos, né, na missa, na oração do saltério, dos monges, dos religiosos, dos leigos consagrados, né? Tem os trechos das palavras de Deus, ou mesmo expressos aí nas nossas novenas, né?
que tem a palavra de Deus aí associada. É bom recordar isso, porque sempre nas novenas e na sua comunidade, quando vai começar a reunião, deve-se começar com a palavra de Deus, né? Uma leitura orante da palavra. A bênção e a adoração. Bom, o que tem a ver a bênção, a adoração com a oração, né? A bênção exprime o movimento de fundo da oração cristã. Ela é o encontro de Deus com o homem. Então, toda vez que dá esse encontro, dá-se a bênção. Nela se encontram e une o dom de Deus e o acolhimento do homem. Então, Deus que dá, o homem que diz sim, e nesta união chamamos bênção. A oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Uma vez que Deus abençoa, o coração do homem pode responder bendizendo aquele que é a fonte de toda a bênção. Então, receber a bênção, né? Por exemplo, quando nós damos bênção sobre os alimentos, é como o reconhecimento que isto é dom de Deus. E a nossa resposta de dizer sim, Senhor, tudo isso é dom seu, né? Então, reconhecer isso é acolher a graça de Deus e aí a bênção se realiza. Exprime esse movimento de duas formas fundamentais. Umas vezes a bênção levada por Cristo no Espírito Santo para o Pai. A bênção sobe, levada a Cristo por o Espírito Santo para o Pai. Nós o bendizemos por Ele, nos ter abençoado. Outras vezes implora a graça do Espírito Santo, que por Cristo desce de junto do Pai. É Ele quem nos abençoa. A adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante do seu Criador. Aqui a adoração no sentido amplo, né? Não somente da adoração eucarística, mas da nossa reverência, né? Do nosso reconhecer que somos criatura. Exalta a grandeza do Senhor que nos criou e a onipotência do Salvador que nos liberta do mal. É a prostração do espírito, ou seja, o reconhecimento da nosso nada, no sentido que necessitamos de Deus. É a prostração do nosso espírito perante o Rei da Glória. E o silêncio respeitoso face ao Deus sempre maior. Aqui a gente recorda que Rudolf Otto falou, né, sobre a experiência, né, do tremendo. Diante do sagrado nós nos reconhecemos pequenos. Isto não é baixa autoestima não, tá, gente? Porque esse sagrado, ele nos ama. Não é uma coisa assim dos primitivos, não, né? Nós vamos dizer, desenvolvemos, por graça de Deus, o temor, que é diferente de medo, tá, gente? Por favor, muita gente confunde. Eu acho que esse termo, temor, a gente precisa resgatar esse sentido, né? É reverência, respeito, saber o nosso lugar. Mas saber o nosso lugar não como uma pessoa humilhada no sentido ruim, não, mas de humildade. Saber o nosso lugar no sentido que somos amados por Deus, mas sem Deus não podemos muito, né? A adoração do Deus 3 vezes santo e soberanamente amável enche-nos de humildade e dá segurança às nossas súplicas. Tá vendo? Confiança, relação amorosa, não é medo, tá? A oração de petição. Então nós vamos entrar, né, nesses tipos de oração. Vamos voltar aqui, falamos da bênção, falamos o que mais? Da adoração, né? Bênção e adoração. E agora estamos falando do quê? Da oração de petição. O vocabulário da oração de súplica é rico de matizes no Novo Testamento, rico de características, né? Pedir, reclamar. O Eifres falou reclamar, não... Sim, tem isso também, gente. Lembra dos Salmos, né? Ah, mas eu não posso falar o que eu estou sentindo para Deus. Sim, pode. Você tem que falar, né? A gente não vai mentir, né? Então, suplicar, falar que às vezes está difícil, invocar, bradar, gritar e até lutar na oração. É isso mesmo, isso está repleto nos Salmos, na história da igreja, da tradição judaica,
na história dos santos, dos místicos. Gente, isso está presente. Não tenha receio de falar sinceramente com Deus. Mas a sua forma mais habitual, porque mais espontânea, é a petição. Pedimos bastante, não é? É pela oração de petição que traduzimos a consciência da nossa relação com Deus, enquanto criaturas. Não somos a nossa origem, nem donos das adversidades, nem somos o nosso fim último. Mas também, sendo pecadores, sabemos, como cristãos, que nos afastamos do nosso Pai. A petição já é um regresso a Ele. Então, a petição ela tem essa postura de ser criatura. Em pedir, estamos reconhecendo que somos criatura. E isso já é o regresso a Ele, né? Já é a abertura a Ele. O Novo Testamento quase não contém orações de lamentação, frequentes no Antigo. Doravante, em Cristo ressuscitado, a petição da Igreja é sustentada pela esperança, embora ainda estejamos à espera e tenhamos de nos converter a cada dia. Cristo já veio, certo? Mas à espera da ressurreição, que é um caminho, né? Em Cristo já se realizou, mas nós estamos neste caminho. É de outra profundidade que brota a petição cristã, aquela que São Paulo chama gemido, o da criação em dores de parto, e também o nosso aguardando a libertação do nosso corpo, porque foi na esperança que fomos salvos. Aqui corpo não no sentido negativo, tá, gente? Mas no sentido, entender corpo não no sentido negativo, mas às vezes o nosso orgulho, né? E por isso os nossos gemidos inefáveis ao próprio Deus Espírito Santo, que vem em auxílio da nossa fraqueza. Pois, como já dissemos várias vezes, e precisamos recordar dessa passagem de Romanos, não sabemos o que havemos de pedir, ou como devemos fazer para rezarmos como deve ser, né? O pedido de perdão é o primeiro movimento. Então, o pedir perdão é de petição, né? É o primeiro movimento da oração de petição. O Deus tem de piedade de mim, rezado em todas as missas, ou mesmo antes das nossas orações pessoais. Muitas pessoas rezam, eu mesmo rezo, né? Senhor, tem de piedade de mim, né? Sempre rezo antes de iniciar a oração, porque sou pecador. É o preliminar de uma oração justa e pura. A humildade confiante repõe-nos à luz da comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, bem como dos homens uns com os outros. Nessas condições, seja o que for que lhe peçamos, recebemos-lo, né? Ou seja, recebemos aquilo que Deus mais quer para nós. O pedido de perdão é o preâmbulo da liturgia eucarística, bem como a oração pessoal. Aquilo que eu falei, né? Então, o pedido de perdão é o preâmbulo da liturgia eucarística, porque é o reconhecimento da misericórdia de Deus, bem como na oração pessoal. Então, por isso nós pedimos perdão. A petição cristã está centrada no desejo e na busca do reino que há de vir, em conformidade com o ensinamento de Jesus. Há uma hierarquia das petições. Primeiro, o reino. Opa, vamos de novo? Qual a hierarquia? Qual é o primeiro? O reino. Não é bens, não é saúde, né? Primeiro, o reino, as coisas de Deus. Depois, tudo quanto é necessário para acolher e para cooperar com sua vinda. Opa, não é ainda as nossas coisinhas, né? Que as coisas às vezes são grandes, né? Mas, não. Primeiro o reino, depois tudo que nós devemos fazer para cooperar. E essa comparação com a missão de Cristo do Espírito, que agora é o da Igreja. É objeto de oração da comunidade apostólica. Gente, olha que coisa, né? Primeiro que nós devemos pedir é o reino. E depois tudo quanto é necessário para cooperar com ele. Não é apartamento novo, não é carro novo, não é relacionamento, não é saúde, né? Olha a hierarquia dos pedidos. É a oração de Paulo, o apóstolo por excelência, que nos revela como a solicitude divina por todas as igrejas deve animar a oração cristã. Rezamos por todas as comunidades. Pela oração, todo cristão trabalha pela vinda do reino em si próprio e nas suas atitudes, e depois em união com todos os nossos outros irmãos. Vocês perceberam aqui uma coisa? A hierarquia não falou nada das nossas coisas pequenas? Quando se participa assim do amor salvífico de Deus, compreende-se de qualquer necessidade pode tornar-se objeto de pedido. Cristo, que tudo assumiu a fim de tudo resgatar,
é glorificado pelos pedidos que dirigimos ao Pai em seu nome, porque nos reconhecemos como criatura e necessitados dele. É por isso que nós podemos pedir, né? É com certeza que Tiago e Apolo nos exortam a orar em todas as ocasiões. Orar como sempre, né? Orar sempre, né? Muito bem, isso foi mais uma página das nossas reflexões aqui da Vida de Orações. Obrigado pelos apoiadores. Nós estamos aí no tempo da igreja. Falamos hoje sobre a bênção e a adoração. Falamos também sobre a oração de petição. Sim? Espero que tenha ajudado você aí nas suas reflexões. Deus te abençoe. Abraço. Até mais.